Capítulo 15. A evolução da matéria por individualidades químicas, o hidrogênio e as nebulosas. Agora que observamos o fenômeno do nascimento, vida e morte da matéria, vejamos gama ainda mais de perto na série das individuações que ela assume em vosso planeta, a fim de definir a gênese sucessiva de suas formas, incluindo também algumas desconhecidas por vós, as quais vos indicarei, individuando-as em suas principais características, de modo que possais encontrá-las. Estabelecemos que a fase gama engloba as individuações que vão do hidrogênio ao urânio, dentre as quais vimos que conheceis 92. Elas representam o ciclo que parte de beta por condensação e volta a beta por desagregação. Como ponto de partida, tomemos o hidrogênio. Como vimos, é o corpo cujo átomo possui o sistema mais simples, com um só elétron. A isso corresponde um peso atômico de 1,008. O peso atômico vai crescendo progressivamente com o aumento proporcional do número dos elétrons nos sistemas atômicos dos corpos até atingir o valor máximo de 238,2 no urânio, que corresponde a um sistema atômico de 92 elétrons. O hidrogênio é o tipo fundamental, o protozoário monomolecular da química, assim como o carbono é o protozoário da química orgânica ou da vida. O hidrogênio é o corpo simples, quimicamente indecomponível, tem peso atômico unitário, migra para o polo negativo, como ocorre na eletrólise. Está na base da teoria das valências. Por valência, a química define a capacidade dos átomos de um corpo em vincular determinado número de átomos de hidrogênio, ou a capacidade de substituírem nos diferentes compostos o mesmo número desses átomos. Em química, o peso atômico é dado pela relação entre o peso de um átomo de determinado corpo e o peso do átomo do hidrogênio, que, por ser o menor de todos, foi tomado como unidade de medida, como peso unitário. O peso molecular dos corpos, na química, também é dado em função do peso do átomo de hidrogênio. O que significa essa constante referência ao hidrogênio como unidade de medida da matéria, esse seu peso atômico mínimo, esse seu inflexível negativismo? Todos esses fatos convergem para o mesmo conceito, no sentido de que o hidrogênio é a matéria em sua mais simples expressão, constituindo a sua forma primitiva e originária, da qual todas as outras derivaram posteriormente, pouco a pouco, por evolução. A esse mesmo conceito podemos chegar pela observação das nebulosas. Os espaços estelares, como já vos disse, oferecem a cada momento toda a série dos estados sucessivos que a matéria atravessa, desde suas formas mais simples até as mais complexas. A composição química dos corpos celestes podeis conhecê-la com exatidão por meio da análise espectral. O espectroscópio vos diz que as nebulosas e as estrelas que emanam luz branca, isto é, os corpos celestes mais luminosos, mais quentes e mais jovens, são compostos de poucos e simples elementos químicos. Seu espectro, mais intenso no ultravioleta, corresponde a uma fonte mais quente,
indica uma estrutura sempre composta por elementos de peso atômico baixo, revelando muitas vezes a presença exclusiva de hidrogênio. Esses corpos são muito luminosos, de luz branca, incandescentes, desprovidos de condensações sólidas. Aí a matéria se apresenta em suas formas dinâmicas primordiais, ainda próximas de beta, e se encaminha para as formas propriamente físicas, que a caracterizam em sua fase de gama. Ao contrário, as estrelas mais avançadas em idade apresentam emanações dinâmicas mais fracas e são vermelhas ou amarelas, como o vosso Sol. São menos quentes, menos luminosas e menos jovens, compondo-se de elementos químicos mais complexos, de maior peso atômico. Então, se a análise espectral dos corpos celestes vos indica, pelo comprimento de onda do ultravioleta, que luz e calor estão em razão inversa dos pesos atômicos e da complexidade dos elementos químicos componentes, ou seja, que os estados dinâmicos estão em razão inversa do peso atômico, medida do estado físico, isto significa uma inversão de estados dinâmicos em estados físicos, de modo que a matéria é inversão da energia e vice-versa. Essa inversão constitui passagem do indistinto ao distinto, do simples ao complexo. Em outras palavras, estais diante de uma verdadeira e pura evolução. Esse aumento progressivo do peso atômico, paralelamente ao desaparecimento das formas dinâmicas e à formação das diferentes espécies químicas, corresponde ao conceito de condensação, de substância-movimento, de massa-velocidade, que já expusemos. É fácil compreender que das formas primordiais, prevalentemente dinâmicas, às mais densas concentrações de matéria, tal como as observais estabilizadas em vosso sistema solar, no qual, por ser este já velho como matéria, a fase gama foi vivida e ômega existe agora em estado de beta, que vai para alfa, só se pode passar por evolução. O movimento dessa evolução vos aparece fixado em formas bem definidas. Se a continuidade é um novo aspecto da lei, e não me cansarei de fazer que todos observem a lei a todo momento, essa continuidade tem paredes e vértices, nos quais o transformismo criou individuações nitidamente delineadas. A tendência do transformismo fenomênico, no sentido de caminhar por individuações, é outra característica fundamental da lei. Por isso, os corpos químicos têm, cada um deles, sua própria individualidade, rigorosamente definida. Um artigo da lei diz, abre aspas, na constituição de um corpo químico bem definido, os componentes entram sempre em relação bem determinada e constante. Fecha aspas. Esse artigo nos diz que os corpos químicos possuem uma constituição individual perfeitamente determinada, proveniente dos elementos componentes que estão entre si em relação constante. A isto se poderia denominar a lei das espécies químicas. Sem essa individualidade que nos permite isolar, classificar e reconhecer os corpos, não seria possível a química moderna. Pode-se, no mundo da matéria, falar de indivíduos químicos, assim como na zoologia e na botânica, fala-se de indivíduos orgânicos e no mundo humano de eu e de consciência.
Em seus vastos aspectos de gama, beta e alfa, a substância ômega segue sempre a mesma lei. Assim, também no mundo químico, temos algo como uma personalidade, constituída por uma incoercível vontade de existir em sua própria forma e de reagir a todos os agentes externos que pretendam alterá-la. A química delineia exatamente o modo como se comportam esses indivíduos químicos. Outro artigo da lei diz, abre aspas, quando dois corpos, ao se combinarem entre si, podem dar origem a mais de um composto, as diferentes combinações são tais que, permanecendo constante a quantidade de um dos componentes, as quantidades do outro variam segundo relações bem definidas, ou seja, essas quantidades são todas múltiplos exatos do mesmo número. Fecha aspas. Há também outro artigo que diz, abre aspas, todos os corpos simples, em suas reações, combinações e substituições recíprocas, agem segundo relações de peso representadas por números bem determinados e constantes para cada corpo, ou por múltiplos exatos desses números. Fecha aspas. Assim, a química pode individualizar com exatidão os corpos, fixando seu peso atômico e a fórmula de sua valência, definindo as reações próprias de cada corpo, estabelecendo o equivalente elétrico positivo ou negativo e determinando, com a análise espectral, a luz equivalente, ou, em outros termos, o equivalente dinâmico dos corpos. Portanto, a química, com a chamada teoria atômica e com a teoria das valências, pode definir com exatidão matemática as relações entre um indivíduo e outro. Final do capítulo 15.